Olá! Hoje a gente vai desvendar a teoria das restrições. É uma forma, olha, poderosíssima de encontrar aquele gargalo que está segurando todo o trabalho e, o mais importante, focar a energia exatamente onde ela vai fazer a maior diferença. Vamos lá, essa situação é clássica, não é? Parece um paradoxo. A equipe inteira correndo, todo mundo super ocupado, mas a sensação de que as coisas estão realmente andando, essa sensação não vem. Essa frustração é o ponto de partida perfeito para a gente entender o que vem por aí. Pensa só nesse cenário. É um exemplo clássico. De um lado, uma máquina de produzir código com um monte de gente criando coisas novas a todo vapor. Do outro, um funil bem pequeno. Todo esse trabalho incrível fica ali, parado, numa fila gigante, só esperando para ser testado. A capacidade da equipe de testes acaba ditando a velocidade de todo mundo. Isso, pessoal, é um gargalo na sua forma mais pura. E aqui está a grande virada de chave dessa metodologia. A ideia não é fazer todo mundo sair correndo mais rápido, de jeito nenhum. É sobre encontrar esse nó no fluxo e ser inteligente na hora de lidar com ele. Porque é esse ponto e só ele que define a velocidade de todo o resto do sistema. A ideia central por trás de tudo isso é, na verdade, muito intuitiva. Ela se baseia num conceito bem fundamental sobre como os sistemas realmente funcionam na prática. Então, formalmente, essa é a teoria das restrições, ou TOC. Ela foi criada por Eliyahu Goldratt e parte de uma premissa bem simples. Em qualquer sistema complexo, sempre vai ter um único ponto que limita o desempenho geral. E a sacada é que tentar otimizar qualquer outra parte do sistema é basicamente um desperdício de tempo e energia. O foco tem que ser total e absoluto nesse ponto de restrição. Essa aqui é a analogia perfeita, é o coração da teoria. Uma imagem simples, mas que diz tudo. Não adianta nada ter uma corrente com vários elos super fortes de aço reforçado se um único elo for frágil. É ele quem vai definir a força da corrente inteira. Ponto final. E essa imagem aqui deixa tudo ainda mais claro, né? Olha só os números. A gente tem elos que aguentam 50, 60, mas um deles só suporta 30. Não adianta nada gastar uma fortuna para reforçar o elo de 50 para ele aguentar 100 se a corrente vai arrebentar no elo de 30. Todo o esforço que a gente faz fora da restrição é literalmente inútil. Tá, muito legal a teoria, mas e na prática? Como é que a gente aplica isso? Felizmente, o Goldratt não deu só a ideia. Ele nos deixou um roteiro, um processo bem claro para transformar essa teoria em ação. E o mais genial aqui é entender que esse processo não é algo que se faz uma vez e pronto. É um ciclo, como a imagem mostra, um ciclo infinito de melhoria. Porque, no momento em que a gente fortalece o elo mais fraco, adivinha? Outro elo, que antes era forte, se torna o novo elo mais fraco. E aí, o ciclo todo recomeça. Então vamos lá, os 5 passos. Primeiro, identificar onde está o gargalo, onde o fluxo emperra. Segundo, explorar. Como é que a gente tira o máximo de proveito desse gargalo agora, com o que a gente já tem, sem gastar mais nada? Terceiro, e esse aqui é o passo mais radical, subordinar. Isso significa que todo o resto do sistema precisa se adaptar ao ritmo do gargalo, mesmo que isso signifique que outras áreas fiquem, digamos, ociosas. Se ainda não for o bastante, aí sim a gente vai para o quarto passo, elevar. Agora é a hora de investir, de aumentar a capacidade do gargalo. E por último, mas não menos importante, repetir. Assim que o gargalo muda de lugar, a gente volta para o passo 1, sempre de olho para não deixar a inércia, o jeito antigo de fazer as coisas, virar a nova restrição. O ponto-chave é justamente este. A meta não é eliminar todos os gargalos para sempre, até porque isso é impossível. A meta é dominar o processo de encontrá-los e gerenciá-los sem parar, para manter o fluxo de valor sempre se movendo da melhor forma possível. Ok, mas essa teoria nasceu lá no chão de fábrica. Como é que isso se aplica no nosso mundo, no desenvolvimento de software, no gerenciamento de projetos? Vamos trazer para essa realidade. A beleza da TOC é que ela se encaixa como uma luva no mundo ágil. Pensa bem, qual é o objetivo do ágil? Um fluxo contínuo de valor saindo do backlog e chegando na mão do cliente. Qualquer coisa que atrapalhe ou atrase esse fluxo é um gargalo. Então, gerenciar esses gargalos não é só uma boa ideia, é o coração do processo ágil. E no software, os gargalos podem ser bem diferentes. Pode ser uma pessoa, como aquele designer de UX que atende 5 equipes ao mesmo tempo e vira o ponto de parada. Pode ser um recurso, tipo um único ambiente de testes para todo mundo usar. Pode ser um processo, como uma implantação manual super lenta e cheia de burocracia. E olha só, até a falta de clareza no escopo de um projeto pode ser a maior restrição de todas.
E o resultado de gerenciar isso é uma transformação. A gente sai daquele caos onde todo mundo fica empurrando o trabalho para dentro de um sistema que já está lotado e vai para um fluxo organizado, previsível. Um fluxo onde o trabalho é puxado no ritmo que o sistema realmente aguenta. O resultado disso? Menos estresse, muito mais previsibilidade e entregas de maior valor. Agora, como toda metodologia poderosa, a TOC também tem seus mitos, né? E claro, enfrenta alguns desafios bem reais quando a gente tenta colocar em prática. Vamos quebrar alguns mitos. Primeiro, TOC não é sobre cortar custos, é sobre gerar mais valor, o que a teoria chama de throughput. Segundo, nem todo gargalo é físico, como uma máquina ou uma pessoa. Muitas vezes a pior restrição é uma regra, uma política interna da empresa. E o maior mito de todos, aquela ideia de que manter todo mundo 100% ocupado o tempo todo é produtivo. A TOC ensina que isso, na verdade, é a receita para o desastre, porque elimina qualquer margem para lidar com imprevistos. Na vida real, as maiores barreiras costumam ser humanas, culturais. A resistência à mudança é um obstáculo gigante. Sem o apoio da liderança, então, fica quase impossível alinhar todo mundo. E às vezes, as próprias equipes se acostumam com as gordurinhas do processo e acabam resistindo a uma abordagem que parece mais enxuta, mais na pressão. E essa citação resume tudo perfeitamente. A teoria das restrições não é um software que a gente instala e pronto. É uma mudança de mentalidade. É uma nova forma de enxergar o trabalho, o fluxo de valor. E essa mudança precisa ser abraçada pela organização inteira. Para a gente fechar, vamos só recapitular qual é o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso. Afinal de contas, o que a gente está buscando alcançar? E aqui está o objetivo final. Não adianta nada ter o desenvolvedor mais rápido do mundo, uma super eficiência local, se o código que ele produz fica parado semanas esperando por testes. O que realmente importa é a eficiência global, a velocidade com que o sistema inteiro, como um todo, entrega valor. Essa é a única métrica que conta no final do dia, o famoso throughput. E quando a implementação dá certo, os benefícios são enormes. A gente passa a priorizar o que realmente importa, a usar os recursos de forma muito mais inteligente, a ter entregas mais previsíveis e, claro, a evitar aqueles clássicos atrasos e estouros de orçamento que ninguém gosta. Fica aqui a reflexão final. Olhando para o seu fluxo de trabalho, para os projetos, para a organização, onde está aquela restrição que, se fosse resolvida, liberaria o maior potencial de todo o sistema? Encontrá-la é sempre o primeiro passo para uma grande transformação.